Eu estava em uma outra igreja pregando e no início, né, daquele momento eu estava falando que muitas vezes no automático a gente acaba não se dando conta que agora nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. É a mesma palavra que lá em Gênesis, Deus ele fala e as coisas elas acontecem. Porque nós estamos diante de uma palavra que ela de fato tem poder, e poder de transformação. O texto bíblico mostra que a terra, que antes era sem forma e vazia, a partir do momento em que Deus ele começa a agir, ele começa a trazer o conteúdo, ele começa a trazer sentido, ele começa a preencher aquilo que até então não tinha nenhum aspecto de beleza. Porque é isso que nós cremos, que a palavra do Senhor realmente, ela vivifica, ela é que edifica, ela é que traz a transformação, ela é que mostra qual o caminho que nós devemos andar, ela é que faz a obra que Deus começou a trabalhar, e hoje nós temos essa plena liberdade de tê-la em nossas mãos, e nós precisamos zelar, cuidar, para que, de fato, ela possa continuar sendo uma palavra viva em nossas vidas. E aí, diante dessa questão, a gente consegue observar que na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, nós enfrentamos uma série de dificuldades. Talvez a gente possa encarar determinadas situações como verdadeiros gigantes que precisam ser desafiados. E é justamente em meio a essa dinâmica que várias situações, que às vezes podem ser situações internas e outras vezes podem ser situações externas, elas nos desafiam a pôr a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. E, meu irmão, se você não põe a sua confiança no Senhor, você está pondo a sua confiança na carne. E mais uma vez, quando a gente observa essa dinâmica da vida que nós estamos inseridos, nós somos convidados a todo o momento a nos fascinarmos por diversas coisas. E aí, mais uma vez, a palavra de Deus, quando o próprio Cristo, ele nos adverte que nós não apenas devemos amar a Deus, mas ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa intenção, com toda a nossa vontade, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o meu fervor, a minha adoração, a minha atenção tem que estar voltada a Ele. E se Deus é um Deus que sabe a ordem de Jesus, que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, é porque Ele, também sendo Deus, mas também sendo homem, Ele sabe que em nosso coração residem outros amores. Ou você, por exemplo, não ama seu filho, você não ama seus pais, você não ama o seu cônjuge, mas acontece que dentro desse mesmo coração podem existir outros amores, como, por exemplo, uma realização intelectual, emprego, carreira profissional, uma segurança financeira, saúde, dependência emocional, bens materiais, a aparência física, sexo, vício, estudo, reputação, imagem. São tantas coisas que Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ele começa o texto dizendo assim: ó Gálatas insensatos, o que foi que te enfeitiçou? Meu irmão, o que é que tem fascinado você? O que é que tem atraído o seu coração? Mais uma vez a gente lembra que Jesus disse que nós devemos amar a Deus
acima de todas as coisas. E cada uma dessas coisas, elas podem ser até boas, se elas forem motivadas pelo amor de Deus. Porém, se essas coisas, elas acabam se tornando pecaminosas, se você as faz primeiramente para satisfazer os seus desejos, em lugar de agradar a Deus. Meu irmão, se você está disposto a pecar para obter aquilo que você deseja, ou então, se você peca quando você não consegue atingir aquilo que você tanto almejou, então o seu desejo, os seus amores, eles tomaram conta do seu coração, ocupando o lugar de Deus. E você acaba agindo como um idólatra. A questão é, no nosso dia a dia, nós temos escolhido a Deus? O que é que tem nos fascinado? Nós temos baseado a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja Cristo? Isso é um gigante que a gente precisa desafiar. O fascínio por qualquer outra coisa. Mas sabe qual é o pior? Porque tudo isso acaba desembocando, porque tem um preço a ser pago. E ele vai, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, acabar transformando tudo isso em frustração. Porque a frustração é, na verdade, quando aquilo que eu imagino, aquilo que eu desejo, aquilo que eu idealizo, não acontece, não sai da forma como eu planejei. E isso acaba gerando em nós a ansiedade, que é excesso de futuro. E desperta medo, insegurança, falta de ânimo, cansaço. Está aí outro gigante que nós precisamos desafiar. Ou seja, a gente está diante de um dilema. Ou nós acreditamos na palavra que procede da boca de Deus, ou nós acreditamos na gente, em nós, nas mentiras de Satanás, no engano desse mundo. Agora, se você diz que você dá ouvidos a Deus, então você é chamado a esperar em Deus, a esperar no Senhor, como fala Isaías no capítulo 40, versículo 31. E esse verbo esperar, lá no original, no hebraico, ele não é simplesmente deixar a vida acontecer, mas é você viver uma vida confiante. Então a questão aqui não é você acreditar em Deus ou não, não é você dizer que você ama a Deus ou não, não é você dizer que você confessa a Ele como seu único Senhor ou não, e sim o fato de você esperar, de você confiar no Senhor, porque o mesmo versículo termina dizendo que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles têm a sua força renovada. Agora, esperar no Senhor tem duas implicações práticas. A primeira é uma completa dependência de Deus. E a segunda é permitir que Ele decida os termos. Ou seja, dentro desse contexto, esperar é o mesmo que obedecer. E um ponto que eu quero destacar aqui é que a sua conveniência, ela pode estar matando a sua obediência. Porque uma obediência tardia é sinônimo de desobediência. Da mesma forma que você obedecer somente quando lhe é conveniente, é o mesmo que não obedecer. Está aí outro gigante que nós precisamos enfrentar. Um senso de independência. E por último, mas não menos importante,
Tem outro gigante que a gente precisa saber trabalhar. É a nossa rotina, é o nosso dia a dia, é a dinâmica de vida. E para isso eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Um episódio conhecido, mas que fala muito aos nossos dias. A partir do versículo de número 1. A minha Bíblia, ela está na versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Mas aí, como é uma linguagem próxima, talvez você tenha uma outra versão, mas a gente vai acompanhando junto o texto, tá certo? Ele diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum tipo de prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para que pudessem acusar Daniel. Mas eles não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. Então, esses homens disseram: Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: Que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordam em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem que não seja o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois, eles se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. E eles perguntaram ao rei: Não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando que no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: Sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e do persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: Esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, ele fez pouco caso do Senhor, rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz as suas orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu
livrar Daniel. Até o pôr do sol ele se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel com uma voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres. Ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova, e os leões já se apoderavam deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que felicidade, ó Pai, ler essas verdades, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Deus que nos livra, que nos guia, que nos consola, que atua, que age em nossa vida, ó Pai. E é por isso que nesse momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito, ele possa trazer a verdadeira interpretação, Senhor Deus, dessas palavras, e que ela não fique, ó Pai, retida apenas na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa cabeça, mas que possa, Senhor Deus, descer ao nosso coração. Que nós consigamos viver, Senhor Deus, uma vida que reflete, Senhor Deus, aquilo que o Senhor de fato é. É assim, ó Pai, que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor dessa história, a gente precisa entender o contexto no qual ela foi escrita. O reino de Judá, onde estava Jerusalém, ele havia sido sitiado e depois ele foi dominado pelo rei Nabucodonosor, que ele era o rei do Império Babilônico. E assim, Daniel e os judeus, eles foram levados até a Babilônia, espalhados pelo império, só que Daniel, junto com seus amigos, eles foram colocados dentro da corte do rei, para que ali eles pudessem aprender a língua e a cultura dos caldeus. E quando o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele destrói a cidade. Ele destrói o templo do Senhor. Inclusive, os utensílios sagrados usados no templo, eles são levados para a Babilônia e eles são colocados agora no templo do Deus dos caldeus. Daniel, ele era um adolescente quando ele foi levado
para esse contexto. E depois que o rei Nabucodonosor ele morre, Belsazar, que até então existe uma certa divergência se ele era filho ou neto de Nabucodonosor, ele assume o poder. Em uma determinada noite, estava acontecendo um verdadeiro bacanal. E ali, quando ele já estava embriagado, ele determina que os utensílios que foram roubados da casa do Senhor fossem levados até aquele lugar para que ele pudesse beber, ele e os seus convidados pudessem beber naqueles utensílios. E aí algo fantástico acontece, porque existe uma mão que começa a escrever na parede. O rei ficou com tanto medo daquela situação que a Bíblia diz que os joelhos dele se batiam. E ele convoca todos os sábios, todos os encantadores, todos os feiticeiros para que pudessem interpretar aquilo que havia aparecido. Só que ninguém conseguiu entender. Aí a rainha mãe, ela lembra de Daniel, que Daniel, nos dias de Nabucodonosor, ele havia sido constituído o chefe dos magos diante da sua sabedoria. E Daniel, ele consegue interpretar. E a interpretação de Daniel é que Deus havia contado os dias daquele reinado. E que o rei, ele foi achado em falta diante de Deus. E o reino seria entregue aos medos e os persas. Meu irmão, naquela mesma noite, Belsazar ele foi morto. E o rei Dario, ele se apoderou de todo o reinado. Mais tarde a gente vê na história que Ciro, o rei persa, como está dizendo aqui no final desse capítulo de Daniel, ele vai libertar os judeus para que eles pudessem voltar para Jerusalém. Só que os judeus, quando voltam, eles não voltam com um status de livres, mas eles voltam como vassalos da Pérsia, que depois a Pérsia foi derrotada pelos gregos através de Alexandre o Grande, e depois foi derrotado pelo Império Romano, que é o império que estava presente até os dias de Jesus. Ou seja, desde o Império Babilônico, nunca mais a nação judaica foi uma nação livre. Mas provavelmente o rei Dario, ele ouviu falar de Daniel, porque Daniel, ele havia profetizado que o reino seria entregue aos medos e os persas. E Daniel agora não era mais aquele adolescente que foi levado para a Babilônia. Daniel agora já era um idoso. E dentro desse texto que nós lemos, especula-se que Daniel ele já tinha mais de 80 anos de vida. Só que ele continua com a mesma disposição de adorar ao Senhor de quando ele era um adolescente. Aí, você pode até se perguntar, como é que Daniel, ele poderia servir, por exemplo, ao rei Nabucodonosor, que foi quem destruiu Jerusalém, continuar servindo aos outros reinos, que, da mesma forma, ainda tratavam o povo judeu como seus vassalos? E a resposta para isso é que, antes de qualquer coisa, Daniel, ele servia a Deus. E todas as vezes que o reinado, ele se opunha ao reinado de Deus, Daniel escolhia a Deus. É por isso que os seus amigos foram levados à fornalha, é por isso que Daniel, ele foi parar na cova dos leões. Meu irmão, você trabalha, você estuda, mas antes de você trabalhar, antes de você estudar, você está servindo a Deus através do seu trabalho, através do seu estudo. A palavra do Senhor, em Colossenses, capítulo 3, no versículo 23 e 24, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso serve para que
aquilo que nós estamos inseridos, aonde nós estamos inseridos, seja contexto lá fora, seja aqui dentro, nós devemos fazer sempre para o Senhor, fazendo o melhor, entregando o melhor de nós. O problema não é o povo ser vassalo, mas o maior perigo que o povo ele tinha era de perder a sua identidade como povo de Deus e acabar se aculturando a maneira que viviam aqueles que estavam ao seu redor. Ou seja, desde sempre o povo de Deus ele é chamado à resistência. E esse chamado ecoa até os nossos dias. Nós não podemos ser dominados pelo entendimento que paira sobre esse mundo, mas antes nós tenhamos a nossa mente transformada pelo Evangelho. Meu irmão, a questão é, como é que você tem vivido os seus dias? Qual é o estilo de vida que você tem levado? Quais são as prioridades que são trazidas ao seu coração? E aí eu vou chamar a sua atenção para uma coisa que muita gente pode até achar só a palavra pesada, enfadonha, cansativa. Como anda a sua rotina? Porque o foco aqui são nos hábitos. O foco aqui é no comportamento. Deixa eu dizer uma coisa a você. Em 2012, foi feito um estudo, e esse estudo foi apurado que um adulto, ele toma, em média, 35 mil decisões por dia. São os sims e os nãos que você disse, os caminhos que você escolheu ou que você desprezou, que te trouxeram até aqui. E em 2014, a Universidade de Harvard, ela fez outro estudo, onde foi estipulado que 95% dessas 35 mil decisões que nós tomamos todos os dias, elas são tomadas de forma automática, do nosso subconsciente, porque elas são baseadas em nossos hábitos e comportamentos. Daí o poder e a influência que os nossos hábitos têm sobre a nossa vida. Sejam eles hábitos bons ou ruins, nocivos. Ter uma rotina é algo essencial para o bom funcionamento da vida. Ter uma rotina, ter disciplina, ela é algo extremamente necessário. Porque a disciplina é importante, principalmente para que nós possamos atingir os objetivos de Deus aqui nesse mundo. E Daniel, ele adquiriu esses hábitos que revelaram grandes impactos na sua vida. A gente acredita que grandes impactos, eles só acontecem na gente quando acontecem realmente coisas grandes, gigantescas. Mas, na verdade, os hábitos, eles são engrenagens de autoaperfeiçoamento. E os efeitos causados por nossos hábitos, eles sendo repetidos diariamente, eles acabam determinando o estilo de vida que nós temos. Como eu falei, Daniel, quando foi levado para a Babilônia, Daniel ele era um adolescente. E desde sempre, Daniel ele se mostrou ser uma pessoa excepcional. Porque antes de qualquer coisa, ele tinha o desejo de servir e de fazer a vontade de Deus onde quer que ele estivesse. E a história conta que Daniel, ele era 10 vezes mais sábio do que os outros conselheiros da Babilônia. E ele se tornou um empregado do governo por muito tempo, ocupando esse cargo aí estatal por quase 70 anos, em 4 diferentes reis.
E o terceiro rei foi esse rei Dario, que havia constituído presidentes. Agora, eu queria que você imaginasse o seguinte: o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia, ele era o império que ele detinha praticamente todas as áreas do mundo antigo conhecido. Era algo gigantesco. E por isso, ele constituiu sobre todo o império 3 presidentes e 120 sátrapas. Esses homens, eles eram como se fossem governadores de estados, cada um no seu lugar. E Daniel, ele era um desses presidentes. Só que Daniel, ele se destacava tanto que o rei queria colocá-lo como sendo o segundo diante de todo o reino. Porque a palavra de Deus diz que em Daniel havia um espírito excelente. As pessoas que trabalhavam com Daniel, elas não ficaram satisfeitas com esse desempenho. Talvez elas ficassem se perguntando: por que é que ele está recebendo essa promoção? Por que é que ele está recebendo tanto a atenção do rei? E eu não. Aí eles foram tirar uma ficha limpa de Daniel. E essa ficha limpa, eles fizeram uma varredura na vida dele, no trabalho dele, e não foi achado nenhuma falta. Talvez a varredura foi dentro das relações dele, como ele se comportava. E mais uma vez não foi achado nenhum tipo de falta. Daniel, ele era honesto, confiável, dedicado, leal. Daniel era o tipo de homem que, se você fosse o rei, você queria tê-lo ao seu lado. Mas eles acharam uma coisa: Daniel amava a Deus. E todos os dias, Daniel buscava a Deus em oração. Então eles foram até o rei, e eles ali arquitetaram um plano para, de fato, pegar Daniel. E aí, eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas. A primeira é: será que na sua vida, a única coisa que as pessoas elas podem lhe acusar é do seu amor e fidelidade a Deus? Segundo, o rei Dario, ele não era tão diferente de Nabucodonosor. Porque, às vezes, é muito bom a gente ser louvado. Não é não? É muito bom a gente ser adorado. Como é bom quando as pessoas vêm prestar louvor a gente. Ou você não gosta de reconhecimento? Ou você não gosta de receber o destaque? O problema é que esse plano, ele era contra Daniel, mas acaba também sendo contra o rei, porque o rei ele acabava amando Daniel. E terceiro, talvez alguém, seus pais, seus amigos, seu chefe, talvez alguém ele já chegou para você e pediu para que você fizesse algo que você sabia que era errado, que aquilo violava até as suas convicções. Será que você tem condições de confrontar? Mesmo que isso signifique perder seu emprego, perder seu sustento? A questão é: você age da forma certa ou você se torna conivente? É a mesma condição de Daniel. Só que aqui não era apenas o emprego de Daniel que estava em jogo. Era a vida dele. O que é que você faria? Talvez você chegasse e dissesse assim: Deus, vamos fazer um trato. Presta atenção, são apenas 30 dias. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Ou então você dissesse assim: Deus,
eu não vou mais me prostrar, eu vou estar orando aqui com o Senhor, na minha cabeça, está tudo certo, a gente vai continuar mantendo o nosso relacionamento. Não foi isso que Daniel fez. Porque Daniel, ele sabia quais eram as implicações desse decreto. Ele não negocia o que ele tem de mais importante, que é a sua vida com Deus. E diante desse decreto, sabe o que é que Daniel faz? Ele vai até o seu quarto, ele se prostra 3 vezes ao dia, buscando ao Senhor. E talvez ele tenha esse costume há anos, talvez décadas. Ele faz e ele faz de novo, porque isso já era um hábito na sua vida. O versículo 10 diz: 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Isso era natural dentro da dinâmica de vida de Daniel. O relacionamento com Deus fazia diferença. E os inimigos, eles viram e foram falar para o rei. O texto não diz, mas talvez o rei chamou Daniel, inquiriu, perguntou se aquilo de fato aconteceu. Ele tinha chance de mentir, mas ele tinha a chance de trazer uma meia-verdade. Só que o problema é que dar o jeitinho vai justamente de encontro àquilo que ele buscava, que é viver uma vida justa, uma vida de retidão própria dos filhos da luz. A fala, inclusive, da liderança contra Daniel, quando ele diz assim, que tem um ar de desprezo, quando ele fala assim, um dos exilados de Judá. Lembra muito, quando eu leio esse texto, a fala xenofóbica, né, contra o estrangeiro, de uma outra situação. Quando a mulher de Potifar, diante de outro homem temente a Deus, quando não cai nos seus encantos, ela ali fala para o seu marido, o escravo hebreu que você trouxe. O rei, ele amava Daniel, mas nada podia ser feito, pois havia uma determinação, e que depois desse decreto assinado, ninguém, nem mesmo o rei, poderia revogá-lo. E o versículo 14 diz que até o pôr do sol ele tentou de todas as formas um meio para tirar Daniel daquela situação. E sabe o que eu acho massa nisso? Ele é rei. A autoridade é dele. Mas ele não tem autoridade. Apenas o Rei dos Reis é quem de fato detém todo o poder. É por isso que Jesus diz, em Mateus capítulo 28, dizendo que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nem mesmo o maior dos governantes aqui pode em nada se equiparar ao Deus que nós cremos. E aí chega o versículo 16, quando o rei diz: o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. A gente sabe o que foi que aconteceu com Daniel. A gente acabou de ler a história. Agora me diz uma coisa. Deus só é bom porque ele livrou Daniel? Se Daniel tivesse morrido na cova, Deus teria deixado de ser bom? Deus só é bom para você quando as coisas estão indo bem? Na adversidade, você esquece quem Deus é? Ou você acha que Deus talvez não tenha aquele controle sobre as coisas? Será que Deus ele não podia ter livrado Daniel da cova e não na cova?
Meu irmão, Deus ele é glorificado, livrando Daniel ou não dos leões. Porque o mais importante para Daniel, ele já havia adquirido, que é uma vida com Deus. E a situação, e nessa situação mais difícil, Daniel, ele escolhe confiar de fato no Senhor. E eu tenho certeza que Deus, essa confiança que ele tem, que despertou nele, não é fruto do nada, não é por mero acaso. É por algo que já vinha sendo construído. Daniel, ele foi construindo um relacionamento com Deus que tornou ele inabalável diante de qualquer situação, a ponto dele escolher perder a própria vida, a perder qualquer tipo de relacionamento com o Senhor. Ele sabia o que estava fazendo, e isso possibilitou Daniel a crescer e se desenvolver, não apenas como pessoa, mas como líder, como um filho de Deus. E quantas vezes a gente não está preso em rotinas que não acrescentam nada na nossa vida? Pequenos hábitos, pequenas disciplinas diárias que podem provocar uma grande mudança nas nossas vidas, na percepção, na forma como nós vivemos os nossos dias. Ele capacitou o Daniel não apenas a suportar o momento da cova dos leões, mas ele também, o relacionamento com Deus fez com que Daniel tivesse condições de, dia após dia, saber lidar com aquelas pessoas que estavam tramando contra ele. O problema é que a nossa cultura, a nossa dinâmica hoje em dia é a cultura do micro-ondas, onde tudo tem que ser instantâneo, onde tudo tem urgência, onde tudo é para ontem, e a gente quer resultados a qualquer custo. Paciência é um exercício hoje extremamente difícil. Se a gente quer que alguma coisa aconteça, a gente tem que investir tempo, a gente tem que investir sacrifício para que isso dê resultado. Eu estava contando que, assim, se você, toda semana, você pega um dinheiro e você guarda, no final de um ano, você não vai ser milionário. Provavelmente, né? Não sei quanto é que você guarda, mas provavelmente você não vai ser milionário. Da mesma forma que se você estiver fora de forma, se você for para a academia e passar uma semana na academia, no final da semana, você não vai estar malhado, né? Você vai estar dolorido, mas malhado não. Agora, se você começa a fazer isso um hábito na sua vida, e você persiste, e isso vai acontecendo durante 5, 10 anos, o resultado é que você vai ser um milionário sarado. Vê que coisa boa. Pequenos hábitos, eles podem ser insignificantes naquele momento, mas analisando eles dentro de um contexto de vida, de um estilo de vida, as nossas escolhas, elas serão validadas e determinadas entre quem nós somos e quem nós podemos ser. Meu irmão, pequenos hábitos, eles são decisivos. E Daniel, todos os dias, ele dizia ao Senhor: Deus, eu te escolho. Deus, eu sirvo a ti somente. Deus, eu quero te seguir. Deus, eu confio em ti. E o que se desenvolveu foi um hábito que transformou a vida dele, transformando o seu caráter. Agora, sabe o que é mais impressionante nessa história toda? Jesus Cristo. Porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para a necessidade de Jesus. E tudo isso era uma sombra daquilo que estava por vir. Porque, meu irmão, Jesus, ele é o verdadeiro Daniel. Porque também tramaram, conspiraram contra ele. E enquanto conspiravam contra Daniel e contra Jesus, eles estavam buscando a Deus. Tanto Daniel quanto Jesus, eles eram irrepreensíveis.
apesar de que Jesus é o único que não havia pecado. Tanto o rei Dario quanto Pilatos, eles não queriam condenar, mas, dadas as circunstâncias, eles foram obrigados a sentenciar, e injustamente eles foram condenados. Daniel, ele foi salvo, mas Jesus não foi salvo da sua cova. Antes, ele se entregou à cruz, fazendo um paralelo com Daniel impressionante. Quando Jesus está preso naquele madeiro, ele brada: Deus meu, por que me abandonaste? Isso está no Salmo de número 22. E continuando esse mesmo salmo, o salmista, ele expressa o clamor a Deus para o livrar da boca dos leões. Os injustos, no caso de Daniel, eles não foram salvos. E Jesus, ao morrer, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas injustiças, para que nós, os injustos diante de Deus, pudéssemos ser salvos e não mais sermos lançados na cova dos leões. Eu acho incrível porque o texto bíblico mostra que na manhã seguinte o rei Dario ele vai até a cova, ele fala com Daniel e depois disso ele faz um outro decreto que não pode ser revogado. E esse decreto, a partir do versículo 25, ele diz: que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Meu irmão, o verdadeiro foco do livramento maravilhoso daqui não é Daniel ter escapado ileso, mas é o fato de nós estarmos diante desse mesmo Deus, esse Deus que é vivo, esse Deus que reina, esse Deus que atua, esse Deus que move, esse Deus que age em nossas vidas. Ao olharmos para Jesus, nós precisamos entender que Ele é aquele que enfrentou os leões por nossa causa. E que é por isso que hoje nós temos condições de estarmos aqui, nessa noite, reunidos para cultuarmos a Ele, cultuarmos e engrandecermos o Seu nome, com todo louvor, dando a Ele toda a glória que é devida, porque Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que se faz presente na nossa vida em todos os momentos, Ele é o Deus Emanuel, que caminha em nosso meio, Ele é aquele que está sentado à direita do Pai, e que Ele deixa o Seu Espírito Santo repousando sobre a igreja, a fim de conduzi-la à verdadeira adoração, a uma vida de santidade, onde aqui nós temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados, tanto quando nós estamos sozinhos no nosso quarto trancado, como nós aqui, nessa adoração coletiva, nesse momento de edificação mútua. É para isso que nós estamos aqui, para servindo a Deus, servindo ao outro, até porque servir ao outro sem servir a Deus é mero humanismo, mas para, acima de tudo, mostrar que nós cremos nesse Deus vivo e atuante. Amém? Amém. Eu queria orar. E eu queria que você pudesse, diante do Senhor, refletir um pouquinho como está a sua rotina, como está o seu dia a dia. O que tem fascinado o seu coração, aquilo que tem despertado seus interesses, onde você tem colocado a sua confiança. Tudo isso são situações que mais cedo ou mais tarde acabam demonstrando o tamanho da nossa confiança no Senhor. Nós estamos diante de um Deus que é especialista em casos perdidos. E é por isso que nós vamos buscá-lo.
É por isso que nós vamos agora orar a Ele. Que você possa baixar suas cabeças. Que você possa esquecer um pouco de qualquer problema, condição que você tenha chegado aqui. E que o seu pensamento esteja voltado apenas no Senhor. É por isso, ó Pai, que nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença. Porque nós não estamos orando, ó Pai, a qualquer Deus. Mas nós estamos orando diante do Deus Criador, soberano, o Deus que nos formou, o Deus que conhece o nosso deitar, que conhece o nosso levantar, o Deus que conhece a palavra antes de vir à boca, o Deus que, como o salmista expressa, escreveu e determinou todos os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. É a Ti, ó Deus, que nós buscamos. E pedimos, ó Pai, que nós tenhamos, no nosso dia a dia, vida contigo. Que os nossos afazeres, que a nossa rotina, que o nosso trabalho, que o nosso estudo, que os afazeres domésticos ou qualquer outra coisa, eles não ocupem a prioridade do nosso dia, a prioridade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, mas que antes, ó Deus, nós possamos Te buscar. Que antes, ó Deus, nós tenhamos uma vida contigo, uma vida vivida diante de Ti. Uma vida completamente rendida. Uma vida que ela é moldada pelo Evangelho. Uma vida que não é moldada por um coração corrupto e mau. É por isso, Deus, que nós estamos aqui, nesse momento, Te entregando, Senhor Deus, a nossa mente, Te entregando o nosso coração. Confessando, Senhor Deus, a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa, de manter, Senhor Deus, essa rotina. E é por isso que nós contamos, ó Pai, com Teu Filho Jesus, contamos com o sacrifício de Cristo, contamos, ó Pai, com o Espírito Santo de Deus que habita em nosso meio, ó Pai, para que nós sejamos encorajados por Ti, capacitados por Ti, Senhor Deus. Transforma aquilo que precisa ser transformado, Deus. Aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que a gente acha, Deus, que é praticamente impossível de acontecer. Mas nós estamos diante de um Deus que não conhece os impossíveis, que não conhece o impossível. É por isso, ó Deus, que nós estamos entregando a Ti, pedindo para que o Senhor tome o nosso coração, tome a nossa vida, tome os nossos dias, tome a nossa prioridade, a fim de que nós possamos Te amar